Boa noite, irmãos, amigos. Estamos juntos nessa noite para cultuarmos a Deus, autor e consumador da nossa fé. Os dias continuam difíceis, mas nós não podemos nunca desesperar, Porque Deus tem mostrado que nós podemos continuar confiando nele, porque realmente ele tem cuidado de nós. Então nós vamos prestar um culto ao nosso Deus. É um versículo na Bíblia lindo que diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando a gente chegar num ponto que não dá conta mais de carregar a cruz ou o fardo, é só trocar esse fardo com Jesus, que ele carrega para nós, ele nos conduz a águas tranquilas, Ele refrigera nossas almas. Então, vamos agora louvar ao Senhor e agradecê-lo por tantas coisas que ele tem nos feito. Lucas vai nos dirigir agora neste louvor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Mais um dia estamos aqui reunidos, mesmo que distantes, mesmo que por aqui online, mas Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Então que Deus possa te abençoar nesse momento de louvor, que é o momento que nós adoramos a Deus através da música. Então hoje vamos cantar muito alegres, Vamos cantar como sempre com todo o nosso fervor, todo o nosso coração, amém? Já que vamos cantar alegres, então vamos começar com uma música que fala sobre a alegria, Sobre a alegria de quem conhece, de quem tem Jesus em sua vida. Então vamos cantar, começar esse momento alegres. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Alegria, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Amém. Então que Deus possa estar de fato com você. Se você aceitou, com certeza Ele está. Então você está alegre. Passe essa mensagem de alegria para o seu próximo, para outras pessoas, para que elas possam ser alegres em espírito, assim como nós. Amém?
E para que isso possa acontecer em nossas vidas, para que Deus possa vir até nós, claro que é uma coisa que quando Deus vem até você, quando você recebe Jesus, isso não acontece sem que Deus queira, né? Sem que Ele envie o Espírito Santo a nós. Mas de qualquer forma, o desejo e a nossa ação de agir em prol do reino de Deus tem que começar a partir de nós. Então é isso que nós vamos cantar agora, né? Que a partir de nós, começando em nós, possamos alcançar outras vidas. Amém? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Começar a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Amém. Que você possa hoje, se já não fez, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele. Porque é isso que nós vamos falar hoje, né, sobre confiança. Então, que nós temos que confiar em Deus. A gente tem medo, temos dúvidas, mas a gente também tem fé. Então, a gente tem certezas. Uma das certezas que eu tenho é que eu posso confiar em Deus, que Ele nunca vai me deixar. Sempre que alguma coisa der errado na nossa vida, a gente tenta atribuir algo a Deus a isso, pode ter certeza que não foi Deus que abandonou, deixou, fez alguma coisa com a gente. E sim fomos nós que fizemos isso, né, que nós estamos pensando com Ele. Então, que possamos agora, que você possa entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. Porque tudo, né, tudo mais Ele fará. A Bíblia nos diz, né, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas não no sentido de aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer para sua vida, aquilo que Ele sabe que você precisa. Amém? Então, vamos cantar mais esse cântico e que Deus possa te abençoar. Faça desse cântico uma oração, se quiser fechar seus olhos agora também. Tudo bem? Caminho, Senhor, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho, Senhor, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Oh, 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 e Ele tudo fará. Fará sobressair em sua justiça como luz,
sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair sua direita como o sol do meio-dia. Descansa o coração no Senhor. Descansa o coração no Senhor. Espera nele e ele tudo fará. Descansa o coração no Senhor. Descansa o coração no Senhor. Espera nele e ele tudo fará. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Oh, 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 oh. Agrada o coração do Senhor. Agrada o coração do Senhor e o que desejas, por certo ele fará. Agrada o coração do Senhor. Agrada o coração do Senhor e o que deseja, por certo ele fará. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Oh, 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 oh. Amém. Vamos colocar agora o nosso coração em Deus e vamos orar. Pedir a Ele que cuide da gente, que nos abençoe. Abençoe os nossos irmãos que estão internados, que Deus possa dar a eles saúde e graça. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, suplicando, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos que estão internados. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-los com graça, com saúde e abençoando os médicos que estão cuidando deles, para que a medicação seja a medicação correta. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Nos conduz, ó Pai, cada dia mais perto do Senhor. Visita, ó Deus, de uma forma especial os hospitais, as equipes médicas, ó Pai, toda a equipe que trabalha no hospital. Dê a eles a Tua força e a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ouvir a palavra, A palavra do Senhor. E o pastor Zenildo agora tem a palavra. Acabamos de louvar ao Senhor, também tivemos aqui a oportunidade de podermos interceder, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, e nessa certeza de que Deus tem estado atento às nossas preces e também tem colocado o coração dele nas nossas limitações e dificuldades. Eu gostaria de, nessa noite, te convidar, primeiramente, antes de você abrir o seu coração, antes de você meditar mais profundamente aqui,
que você prepare a sua mente, prepare o local onde você está para receber essa palavra, que é uma palavra que eu creio ser do coração de Deus para o seu coração. Também gostaria de convidar você para chamar as crianças, que estão aí próximas, às vezes estão até dormindo, mas você possa, se der, trazê-la até o local onde você está acompanhando essa transmissão, ou mesmo você vá até o local onde a criança está, coloque sua mão e nós vamos orar por nossos pequeninos. Vamos orar então pelas nossas crianças. Senhor, muito obrigado por esse dia, por este domingo, por esta ocasião que o Senhor nos dá de podermos cultuarmos juntos ao Senhor, ao nome do Senhor, e de experimentarmos a comunhão uns com os outros através deste espaço de celebração e de culto. Agora nós rogamos pela vida das nossas crianças, pela vida de todos os nossos pequeninos, tanto da PIB Palmeiras, quanto também dos amigos que nos acompanham. Nós pedimos que a bênção do Senhor seja sobre cada uma delas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, dar a tua provisão, a tua proteção, e que o teu cuidado seja estendido sobre cada uma dessas nossas crianças, guardando-as, livrando-as de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto para a nossa meditação de hoje se encontra em Salmos, de número 37. E nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Salmos 37, do versículo 1 ao versículo 8. Você lê comigo? Vamos juntos então. Diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a erva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Que Deus abençoe esta palavra dele aos nossos corações. A vida é algo muito curioso e muito interessante. Assim, quando nós fomos ou chegamos a essa existência, que aliás é uma existência que Deus nos colocou, e aqui nós temos a oportunidade de experimentar muitíssimas coisas no tempo que nós temos de vivência e convivência pela face da terra. As experiências que nós temos no mundo e na nossa existência são diversas, e algumas delas podem trazer para nós um tipo de sensação e outras podem trazer outros tipos de sensações. Por exemplo, em algum momento, quando nós experimentamos celebrações e alegrias, a gente então tem a sensação de que parece que a vida ela tem um rumo melhor para a gente. E quando experimentamos sensações que causam dores, que causam tristezas e às vezes até falta de esperança no coração, muitas vezes a sensação que nos dá
é que nós, por vezes, estamos vivendo uma vida ruim e que isso é algo que traz para a gente infelicidade, e a nossa sensação passa a repetir esse pensamento de que a vida está sendo ruim ou não está sendo generosa para com a gente. Mas a vida aponta fases que podem fazer com que a gente reflita sobre elas. E uma das características que os seres humanos têm, né, nessa caminhada pela vida, é quando nós passamos por momentos difíceis, momentos que fazem com que a gente sinta na pele o que é de fato o grande desafio da vida, e muitas vezes são desafios que trazem para a gente dor. Esse texto que nós acabamos de ler é um Salmos do salmista Davi. Davi experimentou ao longo de sua vida inúmeras situações que fizeram com que ele experimentasse, claro, bonanças, vitórias, alegrias, mas ele também experimentou situações que fizeram dele, muitas vezes, até uma pessoa que chorasse diante de dores e dificuldades que se apossaram da vida e até dos seus familiares e do reino que ele dirigia. Davi foi essa pessoa, e como alguém muito sensível, alguém que tem no seu coração a arte da poesia, que carrega no seu coração também uma sensibilidade para com Deus e também para com o próximo, Davi, então, ele registra essa experiência da vida dele através desse salmo. E esse salmo mostra justamente que os seres humanos, eles podem muitas vezes sofrer a dor por conta de opressões de outros seres humanos. E que muitas vezes, ao passar por situações de opressão, em que a gente se sente com prisões da vida, prisões de alma, prisões em que fazem com que a gente não consiga ir adiante, esse tipo de situações pode causar em nós desejos ou situações em que a gente passe a desejar o mal, muitas vezes, daqueles que fazem o mal para conosco. E aqui o salmista então vai registrando que essas situações que chegam até nós, elas tendem a fazer com que a gente se torne pessoas más e pessoas que muitas vezes têm um coração ingrato, um coração que não tem a liberdade nem para com os seres humanos, nem para com Deus. O primeiro versículo que Davi registra aqui está justamente nesta frase, nesse primeiro verso aqui. Não se indignes por causa dos malfeitores. É claro que Davi não está chamando a gente aqui para sermos pessoas que deixe passar em branco a maldade, que faça com que o nosso olhar seja um olhar ingênuo. Davi não está chamando a gente para ser assim, pessoas cordeirinhos, que deixe tudo passar em branco, de maneira que a gente não tome nenhuma decisão pela vida em nome da justiça, em nome de fazer valer a justiça de Deus no mundo. Não é isso que Davi está trazendo nesse verso. Quando ele diz não te indignes o coração, ele está dizendo, olha, os impactos que a vida produz, sejam eles positivos ou negativos, a decisão em poder acolher está justamente em cada um de nós. Nós podemos acolher os impactos positivos, alegres, felizes, de impulso para a vida, e carregar esses impactos por onde a gente vai, tendo uma mentalidade positiva, um olhar de esperança diante da vida, uma expectativa que toda vez vai fazendo a gente viver de fé em fé. A gente pode levar esse olhar para a vida, mas a gente também pode levar um olhar negativo, um olhar que faz com que a gente não consiga ver o bem de Deus, a alegria de Deus, a presença do Espírito de Deus agindo no mundo, agindo na vida das pessoas. Esse também é um outro tipo de olhar que a gente pode carregar por onde a gente passa. E o salmista Davi, quando diz aqui, não te indignes por causa do malfeitor, ele está querendo justamente chamar a atenção de que a gente pode escolher o tipo de olhar que a gente vai dar para a vida, o tipo de posicionamento que a gente vai ter
diante da história, da nossa história e da nossa existência. Não se indignar, na verdade, é ter um olhar sincero diante de tudo aquilo que a gente está vendo, sem se deixar tomar de maneira ingênua pelos sentimentos. Os sentimentos, as emoções, elas podem nos enganar, elas podem nos fazer ter sensações que muitas vezes não são sensações reais. Então o nosso coração precisa ser guardado. Então o primeiro convite aqui é para a gente guardar o nosso coração de não deixar ser tomado pela maldade. A maldade do outro, a maldade do malfeitor, a maldade que está presente em muitos aspectos na vida humana, ela tem o poder de influenciar quando nós deixamos que essas maldades e esses males nos influenciem, sobretudo dentro do nosso coração. Continua Davi dizendo, olha, a maldade ela tem um fim. Muito bonita essa fala de Davi aqui, porque ele diz que a injustiça não é a última palavra. Os malfeitores, aqueles que fazem o mal, aqueles que não consideram a dignidade da pessoa humana, aqueles que desrespeitam a vida, aqueles que não têm em seus corações uma reverência pelo ser humano criado por Deus, diz a Escritura que isso tem ponto final. Isso não é a última palavra. E assim como a erva cresce no campo e daqui a pouco ela murcha as suas folhas, é assim que tem o fim da maldade, é assim que será o fim daqueles que promovem o mal na vida humana. Isso é um motivo de esperança. A maldade não é o ponto final. Os males na história humana não têm o ponto final. Isso leva a gente então a decidir viver um olhar positivo diante da vida. Um olhar positivo faz com que a gente então enxergue todos os dilemas com uma prospecção, ou seja, a gente consegue ver que mais adiante Deus nos aguarda e mais adiante o bem de Deus nos aguarda. É assim que a gente vive por fé e não por vista. A vista daquilo que a gente vê, na verdade, pode trazer em nosso coração falsas esperanças e falsas expectativas. Mas aquilo que nós carregamos dentro de nós, como a fé que nós temos no Senhor, ela é capaz de nos mobilizar, tendo esperança no nosso coração. Esperança que supera toda forma de vista que a gente possa ter, toda realidade que a gente possa enxergar. A fé, ela é esse firme fundamento das coisas que a gente está esperando e das coisas que a gente não vê. E por isso mesmo, é essa fé que vem alimentando o nosso coração. O salmista fala, olha, a maldade e tudo aquilo que os seres humanos podem ter e que fazem mal para os outros seres humanos, isso tem data e prazo, porque assim como a erva seca e murcha, assim também será o destino da maldade e de todos quantos decidem viver pela maldade. Ao contrário de viver com o coração indignado, preocupado, preocupação significa ocupar antes, por isso que é uma pré-ocupação. Ao invés de viver com o nosso coração preocupado, indignado e muitas vezes até desejando o mal, o salmista nos convida para um outro tipo de experiência. Essa sim, é uma experiência que vale a pena a gente ter, porque traz para a gente segurança, e não uma segurança subjetiva, uma segurança que é real. O salmista então diz no versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habita a terra e alimenta-te da verdade. 3 aspectos muito importantes aqui para a gente poder refletir. Primeiro é a confiança no Senhor. Aqui nós temos um grande desafio para a gente experimentar a vida e com tudo que a vida tem e com tudo que a vida nos proporciona viver. Confiar no Senhor é ter no nosso coração um vínculo com Deus que faz com que a gente saiba em quem nós temos crido. Essas são as expressões, por exemplo, do apóstolo Paulo. Eu sei, eu conheço em quem
eu tenho crido. É também a expressão utilizada por Jó quando estava numa situação difícil da sua vida, da sua existência e seus familiares. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Essa confiança no Senhor é mais do que palavras que a gente emitem, sons que a gente possa decorar e sair repetindo por aí. Essa esperança e essa confiança em Deus é algo que parte de um relacionamento para com Deus. E esse relacionamento, ele é dado mediante as nossas decisões de crer. Todos os dias nós somos convidados a decisões de crer. Crer em que Deus, na sua soberania absoluta, Ele governa o universo e a justiça dele habita o universo. E nada do que ocorre na vida e na história humana deixa de ser influenciado pela presença amorosa de Deus. É essa convicção que faz a gente entender que, como Jó e Paulo disseram, eu sei em quem eu tenho crido. Então o salmista diz: confia no Senhor. É o grande desafio que nós temos nessa noite, nessa semana e nesses dias. O desafio de experimentar a confiança em Deus. É colocar a nossa vida, o nosso ser, nessa expectativa de que sempre seremos guardados, cuidados e protegidos. Se for num vale, o Senhor vai nos guardar dentro do vale. Se for numa fornalha de fogo, como pessoas são narradas no texto bíblico, o Senhor vai nos guardar dentro de uma fornalha. Se for também em covas de leões, o Senhor também há de estar conosco ali. Essa confiança não é uma confiança só quando nós estamos num tempo de bonança. É uma confiança que nos convida a exercê-la em toda e qualquer situação. Seja situações de limitações, seja situações em que a gente possa ter bonanças em nossa vida. Por isso, o versículo 3 diz pra gente: confia no Senhor. O segundo passo da confiança é a gente fazer o bem. Por isso diz: e faze o bem. Confiar em Deus tem uma implicação. A gente vai sendo conduzido então a ir semeando esse bem de Deus onde a gente está. Todas as vezes que nós deixamos de agir em favor do próximo, em favor daqueles que carecem, nós estamos, por outro lado, decretando a nossa desconfiança em Deus. Porque confiar em Deus e ajudar o próximo andam de mãos dadas. Confiar em Deus e fazer o bem anda de mãos dadas. Não há como confiar em Deus e deixar de fazer o bem, confiar em Deus e fazer o mal para o próximo. Não. Então, fazer o bem é atitude daqueles que têm no seu coração, que existe dentro do seu coração, uma confiança absoluta. Só faz o bem quem tem uma confiança absoluta dentro do seu coração. Porque senão vai haver um cálculo, né? Eu vou ajudar as pessoas, mas vai me faltar. Eu vou fazer algo para alguém, mas às vezes eu não vou receber algo dessa pessoa que me ajudou. Então tudo isso são atitudes de quem deixou de ter a confiança. Todas as vezes que temos confiança, uma resposta dessa nossa confiança é ajudar as pessoas, é fazer o bem às pessoas. E fazer o bem não só com questões financeiras, é fazer o bem com atitudes, né, que muitas vezes são simples, mas são atitudes que resolvem o problema de muita gente. Uma questão, por exemplo, que nós temos nesse tempo é a atitude de vacinar. Todas as pessoas que são e estão sendo vacinadas, elas estão deixando de fazer com que o vírus propague para outras pessoas. Então, uma atitude de vacinar, por exemplo, é uma atitude de fazer o bem e é uma atitude de quem confia no Senhor. Todas as vezes que confiamos no Senhor, a gente faz o bem. Todas as vezes que a gente teme o futuro,
tem medo do futuro, tem medo de tudo aquilo que nos rodeia, nós estamos deixando de fazer o bem automaticamente. Então, confia no Senhor e faze o bem. E alimenta-te da verdade. Continua o versículo 3. Em tempos como o que nós experimentamos hoje no mundo e no Brasil, muitas vezes o nosso coração e a nossa mente alimenta-se de mentiras, o que é chamado de fake news, ou seja, notícias falsas. E são muitas as notícias falsas que correm por aí, e muitas vezes a gente, sem ter um critério de juízo em nosso coração e na nossa mente, a gente vai consumindo mentiras, alimentando de mentiras, e essas mentiras vão fazendo com que a gente faça do nosso ser um ser temeroso, medroso, um ser que viva pela vida sem esperança, porque as mentiras tomam conta do nosso coração. O salmista está dizendo para a gente aqui, para a gente alimentar da verdade, no versículo 3. Alimentar da verdade tem um duplo movimento. Primeiro, que a gente não deixa que mentiras tomem conta da nossa mente. A gente vai checar, a gente vai verificar de onde que veio essas fontes, as fontes de onde veio essa notícia. Checar se há coerência naquilo que está sendo dito. Checar, verificar com critérios antes de passar adiante qualquer informação. Isso é alimentar da verdade. Alimentar da verdade é não deixar que a mentira tome conta, por exemplo, das redes sociais, que tome conta do nosso ser. Alimentar da verdade também é não passar adiante. Não passar adiante aquilo que a gente, por exemplo, não tem certeza, não tem convicção, aquilo que a gente não sabe de onde foi o fundamento, quem é que produziu. Isso é alimentar da verdade. E o salmista está dizendo aqui, confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. É um grande desafio nessa semana para a gente alimentar da verdade. É deixar que toda forma de mentira seja, que esse ciclo vicioso de receber e passar adiante mensagens e notícias falsas, que ele seja quebrado em nome de Jesus, porque notícia falsa mata a gente. Notícia falsa faz as pessoas tomarem decisões. Notícia falsa é uma forma da gente não ter amor para com o nosso próximo. Por isso, alimenta-te da verdade. Continua o salmista no versículo 4. Agrada-te do Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é agradar-te do Senhor? É experimentar um relacionamento de profundidade com Deus. A gente vive hoje uma superficialidade muito grande na fé, em muitos lugares, em muitos espaços religiosos e às vezes até em nós. Essa superficialidade, a gente começa a enxergar a Deus como esse Deus que tem que fazer tudo para a gente, esse Deus que eu posso dar ordens para Ele, esse Deus que parece ser muito mais um Deus que eu domine a Ele do que um Deus que cuida de mim. Um Deus que eu preciso estar defendendo o tempo todo, ao invés de um Deus que me defende. Será esse a ação de muitas pessoas que talvez até nos ouvem aqui? Essa atitude de querer defender Deus o tempo todo, porque parece que Deus está sendo colocado de uma forma, uma camisa de força, que Deus está perdendo a guerra, que Deus está, enfim, sendo colocado numa situação, numa saia justa, né? Será que a gente vive dessa forma? Como que querendo defender Deus, como que querendo fazer com que Deus seja mais ou menos aceito pelas pessoas? A verdade é que entregar o caminho ao Senhor é viver um relacionamento com Ele de maneira que a gente saiba quem Deus é. E confia que a sua soberania justa está sobre a vida dos seres humanos, está sobre o universo todo, porque esse Deus é o Deus Criador, é o Deus Pai, é o Deus Cuidador. Por isso, entregar o caminho tem a ver com um descanso que a gente possa ter. Essa segurança que faz com que a gente alimente por meio da confiança, uma segurança que nasce por meio da confiança.
É uma decisão. Confiar em Deus é decidir. Por isso que hoje nós temos a oportunidade de decidir a viver essa confiança absoluta, que vai gerando na gente até saúde, que gera na gente tranquilidade, que tira da gente muitas neuroses. Essa confiança absoluta que é justamente entregando o nosso caminho ao Senhor. É um reconhecimento de que o nosso caminho, ele tem a nossa ação, nós podemos agir e em algum momento ele vai ter a limitação. E quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, a gente tem essa oportunidade de experimentar a segunda parte do versículo. Entrega o teu caminho, confia. É uma entrega confiante. Gosto muito de exemplificar quando alguém faz alguma viagem para algum lugar mais distante e ali a pessoa pede que alguém administre, olhe a sua casa, o seu lugar, o seu lar. A pessoa então ela entrega a chave. Ela diz, cuida de tudo aí, porque quando eu retornar, eu vou então receber da mesma forma que eu entreguei. A confiança em Deus é como se nós pegássemos a chave da nossa vida e dissesse para Deus, está aqui. Todos os cômodos do meu ser, todos os quartos, as salas, os departamentos, todas as interioridades do meu ser, eu estou agora colocando em tuas mãos, Senhor. Existe alguma área na sua vida da qual Deus ainda não teve acesso, com a qual Deus ainda não teve um acesso irrestrito para transformar, libertar, trazer paz? É justamente sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, mas é uma entrega confiante. Confia nele. Confia nele. E aí nós temos o resultado disso. O resultado é o mais. O mais não é algo que nós administramos. O mais na nossa vida, na nossa trajetória, é algo que depende e que vai ser um desdobramento dessa nossa confiança em Deus. Entrega, confia e o mais o Senhor há de realizar em nós, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para todo o sempre. Continua o versículo 7, nessa mesma toada aqui. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites. Irritar é fazer com que o nosso ser fique estressado. Então todo não descanso, toda não confiança gera estresse. Talvez seja o momento da gente avaliar o porquê de muito estresse que a gente vive, o porquê de muita carga negativa que a gente vive. Não seria isso uma falta de confiança que faz a gente duvidar do nosso futuro? Que faz a gente duvidar da provisão e da proteção de Deus no nosso futuro e no nosso caminho? O grande desafio aqui é para a gente descansar. Descansar em Deus também é uma decisão de vida. É uma decisão do nosso ser. Diz ainda no versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor e não te impacientes. Ou seja, não deixe que os dilemas da vida, não deixe que os problemas e as situações que chegam até nós, que façam do nosso barco uma tempestade que leve a gente a naufragar. Não. Essas dificuldades e esses dilemas que chegam até nós, o convite da Escritura é que a gente deve abandonar o furor, abandonar a ira e não se deixar ficar impacientes. Paciência é a ciência da paz. É a consciência de que a paz habita a gente. Por isso, paciência. Quando a gente vive a paz, ciência, a gente está consciente de que uma paz habita o nosso interior. Como anda o seu coração nessa noite? Como está a sua vida? Como está o seu ser? O Senhor conhece e Ele vê. E o convite que Ele faz a você, a mim, a todos nós, é que a gente descanse o nosso coração em Deus. Que nós decidamos confiar no Senhor de fato, porque Ele fará o mais sobre a nossa vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele te ajude
a decidir confiar em Deus. Em nome de Jesus. Amém. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outra a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem. Tu és meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Muito bem, acabamos de ouvir a palavra e louvar o Senhor. Estamos agora chegando ao final deste nosso encontro, ao final deste nosso culto. Por isso eu queria agradecer a você que tem nos acompanhado até aqui e pedir a Deus que a sua vida seja essa vida que experimente nessa semana e em todos os dias essa confiança verdadeira em Deus, esse entregar do caminho, essa confiança no Senhor, sabendo que o mais é Deus quem está cuidando. Vamos orar neste momento? Senhor, muito obrigado por este encontro, por este culto.
Obrigado por nossas vidas, pela vida de todos que nos acompanham aqui. Obrigado pela família e pelas famílias que aqui estão. Que o amor do Senhor, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito de Deus sejam com todo o povo de Deus, aqui neste momento e espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Leve a esperança leve.